paz do Senhor sobre a sua igreja, amém? Bom dia para você que está aqui, um bom dia para você que nos assiste e presta esse culto através da transmissão. Como os irmãos podem perceber, eu estou meio sem voz, mas isso não será um impeditivo para que eu adore ao Senhor. Adorarei ao Senhor através do violão, através das expressões do meu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, no capítulo 11. Lá no verso 25. Mateus 11, 25. Amém? Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana, estava pensando o que compartilhar com a igreja nesse tempo de louvor, e a gente sempre procura estar muito alinhado com o que o pastor vai ministrar. A gente sempre busca em oração a direção do Senhor. E a gente tem visto muitas pessoas sobrecarregadas. A gente tem visto muitas pessoas cansadas e carregando um fardo que só pode ser aliviado pelo Senhor. E nessa manhã eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que você pode descansar nos braços eternos do nosso Deus. Você pode olhar para o Senhor, olhar para você, ver o peso que você está carregando, olhar para o Senhor e ver que o peso que Ele carrega já supre toda a carga que você acha que precisa carregar. O peso que o nosso Deus Ele carrega é suficiente, e eu e você não precisamos carregar fardo nenhum mais. Porque o Senhor na cruz, Ele carregou o meu e o seu fardo. O Senhor na cruz, Ele aliviou o peso que estava sobre os nossos ombros. Nós não precisamos mais carregar fardo nenhum. Depositemos nossas cargas no Senhor, porque Ele já carregou tudo o que precisa. Descansemos no Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar. E no 314 do Canto Cristão, estamos seguros. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer
prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Uso paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar e de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Nos braços e no poder do Senhor a gente pode descansar. Ele é um bom Deus. Amém. Meu desejo é que você consiga descansar nos braços do Senhor mesmo em meio à dificuldade. Queria fazer um tempo de oração agora. Eu queria dar a oportunidade a você que deseja orar. Pedir a você que lembre da família do nosso pastor André, que nessa semana sepultou o seu paizinho ali, a gente teve ele com ele. E eu já falei isso para ele, mas eu fui muito ministrado através da vida do pastor André ali no sepultamento. O Senhor, Ele usou da vida do nosso irmão, do nosso amigo, que mesmo enlutado, Ele permitiu que o Senhor usasse sua vida. Muito obrigado, meu querido, pelo seu testemunho, pela sua vida, e que o Senhor encha a sua casa de consolo nesse tempo. Então, você que deseja orar ao Senhor, agradecer por esse tempo, pedir a Ele por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enlutados, você pode chegar até aqui, Andréia. Bom dia, igreja, oremos. Pai querido, louvado seja o Teu nome, ó Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigada, Deus, porque quando estamos cansados, oprimidos, o Senhor nos alivia, ó Deus. O Senhor nos ajuda a carregar o fardo, ó Pai. Ó Pai querido, receba nesta manhã o nosso louvor, a nossa adoração, que nós possamos estar entregando a Ti aquilo que temos de melhor, ó Pai. Que possamos estar separando para Ti, ó Deus, o que há de melhor em nós e não o resto, ó Pai.
seja do nosso tempo, seja do nosso talento, seja do nosso dinheiro, da nossa vida, ó Deus. Ó Pai querido, neste momento eu lhe entrego a família do pastor André, ó Deus. Ó Pai querido, vem estar confortando o nosso amigo e todos os seus entes queridos, ó Deus. Fortalece assim como tens feito, ó Pai. Use, ó Deus, o teu povo com palavras de sabedoria, com gestos de carinho, sendo, Senhor, ponte, ó Pai, e não empecilho, ó Deus. Ó Senhor Jesus, que eles se sintam abraçados aqui neste lugar por este povo que os ama, ó Deus. Ó Senhor Jesus, te pedimos também por outras famílias da igreja. Visita, Senhor, a irmã Valéria, com a sua irmã hospitalizada ali, ó Deus. Livra das dores, ó Pai. Dá, Senhor, a solução ali, ó Deus. Entra, Senhor, com o teu poder naquela vida, ó Pai. Pai querido, abençoe, Senhor, tudo que acontecerá aqui ainda. Usa o teu servo, pastor Gustavo, na entrega do teu recado para nós nesta manhã, ó Deus. E que nossos corações estejam abertos para ouvir, ó Pai. Que nada, ó Deus, que possa acontecer para impedir, ó Deus, o teu agir aqui aconteça, ó Pai. Que o Senhor venha estar repreendendo tudo aquilo, ó Deus, que vem estar desviando nossos pensamentos, nossa atenção e nossos olhares, ó Pai. Obrigada por tudo, perdoe nossos erros. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Gostaria de repetir essa canção e com a alegria que nós cantamos, você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta. Com a alegria que nós temos cantado, você vai dedicar o seu dízimo e a sua oferta. Eu acho que o Jonas quer dar uma palavra. Jonas, pode ir.
Bom dia, igreja. Como nós tínhamos dito, hoje é dia 11, segundo domingo de dezembro, nós iríamos começar a tirar a nossa oferta de missões nacionais. E eu vou pedir aos irmãos que coloquem a oferta de missões nessa cestinha aqui. Alguém já me deu, já coloquei ali. E toda a oferta de missões, irmão, por favor, coloque nessa cestinha. E o dízimo normal, bote lá. Os irmãos observaram que eu não fiz muita campanha. Quem entende e acredita que missão não é campanha. Missão está dentro de você. Precisa estar inserido em você todos os dias, todo momento. Como eu disse em outros momentos, essa campanha de missão é nacional, ela não é para ser usada aqui no bairro. A campanha que vai ser usada no bairro é você. Você precisa ser missionário no bairro. Você precisa ser missionário para os seus vizinhos. Essa oferta vai ser encaminhada para aquele lugar onde você e eu não podemos ir. Então a gente queria que você entendesse isso, e que evangelismo, missões, são coisas locais, são coisas local, e essa oferta é para aquela pessoa que é o nosso missionário, que está nos representando aonde eu não posso ir, onde você não pode ir. Então, vamos colocar essa oferta aqui, ela vai ser encaminhada para a Junta de Missões, que com certeza irá fazer bom uso desse trabalho. Nós já estamos falando disso há algum tempo, esperamos que você tenha feito o seu voto, o seu propósito, e traga aqui agora. Se não trouxe agora, não tem problema. À noite vai ser repetido a mesma coisa. A gente vai conseguir atingir o nosso alvo, que eu gostaria que fosse de 10 mil reais. Estou fazendo a minha parte, estou me esforçando para que esse alvo seja atingido. Se você se esforçar, com certeza nós vamos atingir. 10 mil reais é pouco para a nossa igreja, irmão. Nós fizemos agora esforço de muito maior do que isso. Mas eu conto com o esforço do irmão, com a cooperação de cada um. Se a gente crê no que a gente cantou, a gente precisa não só contribuir, mas também se colocar à disposição. A gente precisa dedicar as nossas vidas. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Meninos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, é a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus,
Davi, bendito seja o seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Senhor, obrigado por esses dízimos e por essas ofertas levantadas nesse lugar. Obrigado pelas vidas que se colocam à tua disposição também, Senhor. Que todos os povos sejam alcançados pela tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração. Amém. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom. que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua. Continua sendo bom. Quando o povo estava ali em frente ao Mar Vermelho, o Senhor, Ele continuava sendo bom. Ele continuava sendo Deus. Quando Jonas foi engolido por aquele grande peixe, o Senhor, Ele continuou a ser Deus. Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, Deus, Ele não deixou de ser Deus. Não é o meu e o seu problema que farão Deus deixar de ser Deus, que fará Deus deixar de ser bom. Confie no Senhor, confie no nosso Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele
continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós o adoramos nessa manhã, Deus. Porque o Senhor não muda. O Senhor não deixa de ser o único Deus que existe. Nós o exaltamos, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe o nosso culto nessa manhã, Deus. Fale aos nossos corações através do pastor Gustavo mais uma vez. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Você pode se sentar, pastor Gustavo. Bom dia, irmãos. Meu querido André, pastor André, família. Aqui verdadeiramente é um bom lugar para se estar. E quando digo lugar, não é o espaço, são as pessoas, o ambiente. No passado, já um pouco distante, normalmente a igreja tinha o hábito de visitar as pessoas. Quando falecia alguém, ia alguém visitar, passava um dia, 2, 3. Isso era um hábito. E quando isso não acontecia, era estranho não fazer. As coisas mudaram muito. Os hábitos do mundo, das pessoas, da sociedade, são hábitos diferentes. Mas eu posso dizer a você, meu caro pastor André, e família, que aqui é um bom lugar. Quando o papai faleceu, ele faleceu numa terça-feira. E os nossos cultos eram na quarta-feira. E quando foi na quarta-feira, eu estava lá no culto. E os irmãos foram pedir desculpa que não deu tempo de ir em casa visitar. E eu disse assim, o melhor lugar que eu sentia é estar entre vocês. Eu gostava muito de estar com o povo. Gostava. Eles eram meus amigos ali. Como você disse, a minha nova família. E choramos juntos como família, mas a igreja foi assim primordial no consolo. Depois o pastor veio pedir desculpa porque não deu tempo, que eu fui mais rápido do que a visita. E é tão bom quando a gente está no meio de pessoas que a gente se sente abraçado. Deus possa continuar fazendo esse trabalho de entendimento, né? Consolo, algumas coisas vão indo para o lugar, outras a gente não consegue mensurar. Esse texto que eu estou usando já há 2 domingos, esse é o 3º domingo, eu disse que é o capítulo 12 do livro de Atos, de 1 a 12, foi o meu sermão de conclusão do primeiro semestre de homilética 1. E eu digo que tremi e chorei porque eu não conseguia achar nada no texto. Eu fiquei, meu Deus, está chegando o dia da prova. E a prova via gravata, se estava bem amarrada, se o paletó estava fechado certo, se o sapato estava engraxado. Era uma prova. E tinha que falar. E o professor ficava com a placa, porque quando dava 5 minutos para terminar, ele levantava a placa. Depois 3 minutos, depois acabou.
E aí ele descontava ponto. E é muito ruim a gente ser avaliado, né, irmãos? Ainda mais com a palavra de Deus. Mas fazia parte. Eu consegui 3 tópicos. Dessa vez, lendo esse mesmo capítulo, eu consegui 12 tópicos. Que dava para pregar durante um mês inteiro, 3 tópicos. Quem é bom de português aí, 3 vezes 4? 12. 12, daria para um mês. E eu só consegui, gemendo, consegui 3 tópicos. E a palavra de Deus é isso, irmãos. Quanto mais a gente lê, mais a gente se alimenta. Você viu quando tira a cana e vai moer a cana? Aí o cara vai uma vez, sai bastante. Ele tosse, depois ele dobra 3 vezes e ainda tira caldo. Aqui, irmãos, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Mais a Bíblia nos ensina. Em todos os momentos. Hoje comemora-se o dia da Bíblia. É dia da Bíblia. Nós já fomos chamados, conhecidos como povo da Bíblia. E era pejorativo. Certa vez alguém me perguntou se eu era Bíblia. Eu disse, eu não sou Bíblia. A Bíblia é o livro que eu estudo. Porque a gente era chamado de Bíblia. Fulano é Bíblia. E hoje, talvez a gente não seja conhecido mais como o povo da Bíblia. Não é porque os aplicativos estão nos smartphones, tudo bem, sem problema nenhum. Quem dera que se todos nós estivéssemos aqui guardados, todos os textos da palavra, não precisa abrir Bíblia. Eu vou recitar. E você vai dizer amém, porque isso mesmo está ali. E citar ainda, esse aqui é NVI que eu estou citando. Tem muita gente sedenta da Bíblia, gente que não conhece a palavra, irmãos. Não conhece a palavra. E seria muito bom nesse tempo, você descobrir alguém que não tem uma Bíblia e você presentear alguém com a Bíblia. Você tem uma Bíblia? Eu amo dar Bíblia às pessoas. Eu amo dar Bíblia às pessoas, porque a Bíblia verdadeiramente é a verdade que liberta. É a palavra, é o caminho. Atos 12. Quem é que vai agora fazer a recapitulação comigo, irmãos? O que fazer quando não há mais nada a fazer? O que é fazer quando não há mais nada a fazer? Primeiro lugar, Deus está te guardando. Segundo lugar, ore incessantemente. Terceiro lugar, descanse no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor em todo o tempo. Quarto lugar, Deus enviará o seu anjo. Eu já fiz a minha parte. Quinto lugar, Deus te dará uma luz. Isso. Vem cá com o microfone e fala aqui, recitar aqui, meu. Você vai falar o sexto agora. Qual é o sexto? Fala aí, irmão. Não sei. Sinta o toque de Deus. Sinta o toque de Deus. 7. Desperta e levanta. Desperta e levanta. 8. Seja liberto. Seja liberto. Sim. Agora eu vou falar o 9. Prepara-se para o melhor. Prepara-se para o melhor. Muito bem, dá um abraço aqui, meu amigão. Então, hoje eu queria caminhar para o final da nossa reflexão. Não vou ler o texto. Vocês leram, eu já li 2 vezes. Seria a terceira. Mas agora eu vou pensar os versículos. E esse versículo que vai me dar base para isso, está lá no versículo 8, a parte A do versículo. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa.
Antes de sair da prisão, o anjo mandou Pedro se aprontar. Eu acho interessante isso, irmãos. E um dos tópicos daquele em 85 foi esse. O cara ele ia morrer no dia seguinte, irmãos. Ele ia morrer. E ele então falou, já que eu vou morrer, tirou a capa, tirou a sandália, amarrado do jeito que estava, preso, e descansou. Ele não ia sair de qualquer maneira, apavorado. Assim como Pedro, e foi liberto, porque a gente viu na semana passada que houve uma coisa fenomenal. Assim como Pedro foi, após ser liberto, nós como crentes, irmãos, devemos nos preparar para servir. Infelizmente, algumas pessoas, depois de libertas, e eu digo verdadeiramente libertas, não se preparam, estagnam, infelizmente. E lamentavelmente, alguns, antes de serem libertos, já estão servindo. Eu tenho pedido incessantemente à liderança da igreja para abrir os olhos com relação a isso. Pessoas que querem servir sem preparar-se, seja o que for, seja descascar uma batata, uma cebola, picar um alho. A nossa guerra não é contra sangue nem carne, porque, irmãos, está à frente, fazendo, ajudando, as pessoas têm boa vontade, mas alguém diz aí que de bem intencionados, o inferno está cheio. Pessoas têm vontade, mas não estão preparadas, e se não se prepararem, não tem como realizar. É uma guerra insana, porque a nossa luta, irmão, nós vimos na quinta-feira aqui no estudo, lá no capítulo 10 de Daniel, sobre luta espiritual, batalha espiritual. Nós estamos diante de uma batalha espiritual e nós não percebemos, a maioria não percebe e diz assim, eu não gosto disso, é mentira, isso, e fala do que não sabe. Nossas famílias estão sob batalha espiritual. A gente precisa se preparar para lutar, porque o inimigo volta, segundo a palavra de Deus, irmãos, volta com 7 espíritos piores da situação. Quem é que não quer pegar uma casa limpa, irmãos? Quem é que não quer pegar uma casa limpa? Eu tenho histórias aqui no Catarina de pessoas que a casa foi invadida. Deixa a sua casa fechada aí e alguém descobre que essa casa está vazia. Talvez em 1 mês já esteja alguém dentro da sua casa. Se não está arrancando porta, porque vai levando bomba, vai levando essas coisas assim. A palavra de Deus nos fala sobre isso. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 24 a 26 diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Irmãos, pessoas que serviam a Deus, e quando eu falo pessoas que se prepararam intelectualmente, teologicamente, hoje são pessoas horríveis, são pessoas que combatem o evangelho, perseguem cristãos e pessoas que serviram, e muitos teólogos e pastores que se diziam chamados pastores, hoje são críticos contumazes da igreja. Pessoas que têm um mecanismo, têm a malemolência, como se diz aí, sabe dos recursos e combatem a igreja. Eu penso nisso, que essa pessoa que foi preparada e hoje deixou a imundície voltaram piores. Eu penso muito nisso. Senhor, não deixe eu perder minha fé, não deixe que as minhas decepções, as minhas frustrações com seres humanos, religiosos, me façam eu nunca mais querer saber de igreja, nunca mais querer saber.
Você não vive dentro de escola de samba, você não vive em outros lugares. A nossa vivência maior ou é no trabalho ou dentro da igreja. Pelo menos essa é a minha vivência. Eu não faço parte de clube, eu não jogo mais bola, meu negócio é ou igreja ou casa, ou igreja ou casa. E aonde eu vou me decepcionar? Em casa ou na igreja. E você também, mas você tem o seu trabalho, você pode se decepcionar lá, se frustrar. O Senhor já nos proveu, irmãos, mecanismos, a armadura espiritual, para nós enfrentarmos as batalhas espirituais. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmão, cilada é cilada. Tem coisa que não é cilada, eu que vou mesmo. Mas tem situações que são ciladas, são armações. Eu preciso ter discernimento, isso aqui é uma armação. E ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Eu só perceberei com as armas espirituais. Não é verdade, irmãos? Se alguém colocar uma armadilha, botar uma grama em cima e tal, aquilo é uma armadilha. Mas se você está vendo buraco ali, a lama ali, você está indo porque você quer ir. Tenha medo e peça a Deus discernimento espiritual. Isso aqui eu preciso ter discernimento, isso aqui é um laço. Isso aqui é um laço que eu estou entrando. Revestíveis de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu ouvi uma vez, e a primeira vez que eu ouvi essa ilustração, essa ilustração que não é ilustração, essa experiência do pastor Nilson do Amaral do Farinho, foi na nossa aula magna, em 85, 7 de fevereiro de 85, foi a primeira aula magna, para começar a minha vida acadêmica no seminário. E ele estava falando sobre as ciladas do diabo. E ele contou lá, eu nunca mais esqueci, que um dia alguém fez uma ligação para ele estava no gabinete, e alguém ligou para ele: Fanini, sabe quem está falando aqui? Ele disse: sei. Satanás! Pum! Não era a dona Helga, não era a Margarete, filha dele, não sei se era sogra, mas a voz melodiosa: Fanini, sei, o Satanás! Pum! Nunca mais esqueci disso, irmãos, porque Satanás é meloso. Satanás é meloso, ele não é grosso, ele é manso e suave. E a gente tem que saber discernir isso aí. Você está preparando a sua vida para servir? Porque falta gente para servir, irmãos. E quando eu falo servir, eu não estou falando só esse ambiente aqui, não. Estou falando servir aonde estivermos. Servir. Nós precisamos nos preparar espiritualmente para vencer, irmãos. A gente não veio aqui para perder. Infelizmente, a gente muitas vezes perde porque a gente não está preparado. Não é verdade? O Brasil perdeu lá, né? Você viu lá porque ele perdeu, irmãos? Viu por cima? Você viu por cima? Não, estou falando espiritualmente, não. Estou falando tecnicamente, futebolisticamente. Você viu o drone? Os caras subiram, faltando 4 minutos, 5 minutos, né? Foi no segundo tempo, o gol da prorrogação, não foi o que o Brasil levou? Faltavam 5 minutos. Se você olhar o drone, a imagem de drone, os caras subiram todos, deixaram 4 contra 4. E para quem está atacando, 4 contra 4, a defesa fica vulnerável, irmãos. Então, eles se prepararam, eles não foram obedientes à orientação tática. Porque ali era para colocar até Tite dentro do gol. Botava todo mundo, irmão, embolava todo mundo ali, pronto, fechava aquilo ali.
Eu preciso estar preparado para vencer, irmãos. Eu preciso estar preparado. Lamentavelmente, queridos, vocês que não viram o Brasil ser campeão em 2002, vai esperar mais 4 anos. Eu já vi 5 vezes. Aliás, 5 não, porque 58 eu não era nascido, e 62 eu tinha 2 anos, eu não lembro. Mas 70 eu lembro. Eu lembro 94, de 70 a 94, foram 24 anos, mas eu vi em 94. Eu também vi 2002, não foi isso? 2002 foi Coreia e Japão. Então, aqueles que não viram ainda, tenho esperança que um dia vocês possam ver também. Prepara-se para o melhor. Não prepara-se para o pior, não. Prepara-se para o melhor. Às vezes eu brinco com as pessoas. Sabe qual é a minha alegria, irmãos? O que é, pastor? Que a coisa vai piorar. O que é isso, pastor? Não, mas eu também creio que vai melhorar, irmão. Sabe por quê? Melhora quando eu me preparo para o que daí vier. E quando eu estou preparado, eu estou preparado para o que daí vier. E não é só coisa ruim, não, irmãos. Eu tenho que preparar para as coisas boas também. Que, infelizmente, quando vem coisas boas, eu não estou preparado para desfrutar. Né? Eu tenho que me preparar para o bom também. Para não desperdiçar, para não jogar fora, para eu me alegrar. Nós temos que nos preparar. Mas tem uma outra coisa que eu queria compartilhar. Siga em frente pela fé. Siga em frente pela fé. A parte B do versículo 8 e o versículo 9. Segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Ele não saiu por conta própria, irmãos. Porque se Pedro tivesse saído da prisão por conta própria, achando-se independente, porque é isso que nós estamos querendo ter, uma independência de Deus. A gente é amigo de Deus, assim, mas a gente não quer incomodar Deus. A gente só incomoda Deus quando a coisa está bem estragada. E na verdade, não é isso que a gente deve fazer. A gente deve fazer sempre. E não pedir socorro, help. Não. Eu não conto uma pessoa que um dia caiu da pedra e disse, não chama socorro, uma pessoa que estava pescando comigo. Não, ele caiu da pedra, onde tirou ele da pedra? Ele se lanhou todo. Quando ele saiu dali, ele tinha para mais de 180 espinhos de ouriço. Ele rolou na pedra e o ouriço, aqueles ouriços pretos, foi entrando na pele. Você já foi furado por um ouriço? Você não queira saber o que é. Um ouriço no pé pode te dar febre. Ele ficou com mais de 180, nós levamos para o hospital. Um homem de 1,90 m, ele disse, não chama que eu saio daqui. Passava um barco, ele estava lá, a pessoa estava pensando que estava tomando banho. Eu saio daqui. E se chamar, eu vou ficar chateado com vocês. E eu tive que brigar com ele depois de 1 hora, porque esse cara ele vai morrer, eu vou ver ele afundar ali. E um barco veio, resgatou ele, levou para o mar, para o cais. 1 hora lutando, achando que ele vai resolver a situação. Meu irmão, essa situação que você está vivendo, peça socorro a Deus. Não tenta ficar resolvendo por sua conta, porque isso pode embolar de uma maneira. E se você já entregou, porque, irmãos, a tese é essa. Eu já fiz tudo que eu acho que deveria fazer. O que eu faço? Todos esses tópicos que nós estamos compartilhando. Então, Pedro não saiu independente. Meus irmãos, isso mostra a necessidade de nós seguirmos a vontade de Deus e deixar que Deus conduza a nossa vida. Muitos problemas são apenas consequências de coisas erradas que nós, decisões erradas que nós tomamos, são consequências. E aí, irmãos, algumas consequências não tem jeito. Não tem jeito, foi feito, eu já tomei, agora eu preciso seguir em frente pela fé. Existem muitos que parecem querer que Deus os siga, irmãos. Eu quero que Deus me siga, e a seguir até no meu erro. Deus, eu vou fazer isso aí. Então segue, depois resolve a lambança. Tomar decisões e depois querer que Deus nos abençoe. Eu tomo a minha decisão, depois Deus me abençoe. E eu não perguntei nada a Deus. Não é assim que a coisa deve ser, irmãos. Nós sabemos disso. A Bíblia nos ensina o quê?
Lá no Salmo 37, 4 e 5. Vamos ler juntos, irmãos? Agrada-te e Ele satisfará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Agrada-te do Senhor. E o que a gente sabe que agrada ao Senhor aqui, irmãos? Nós que somos ruins e falhos e limitados, nós sabemos as pessoas do que elas gostam. Eu sei, irmãos. E como que eu me esforço dentro de casa para fazer aquilo que a minha esposa gosta? Às vezes eu vou sair, eu moro em apartamento, não é uma casa grande. Então, tem que sentar para colocar o calçado. Não sei se você coloca calçado em pé, mas eu preciso sentar para colocar o calçado, tênis, enfim, sapato. Aí eu estou de sandália. Aí eu deixo na sala a sandália. Aí às vezes eu estou lá quase saindo na porta. Não, vou voltar aqui. Isso aqui Soninha não vai gostar. Não vai gostar, porque é muito ruim você deixando o sapato no meio de casa, muitas vezes. Olha, você pode me botar para levar 100 pratos. Você pode me botar para lavar roupa. Eu já aprendi a mexer em roupa assim, colorida, eu coloco colorida, branco com branco, preto, que pega pelo. Já aprendi, né, irmão? Depois de alguns anos a gente aprende, né? Mas não me coloco para arrumar 3 camas, irmãos. Eu detesto arrumar cama. Não sei, eu tenho um negócio que eu não gosto de arrumar cama. Esticar, isso nem é milimétrica, sabe? Os dois estão assim, aqui eu vou lá e eu fico lá da cozinha, vendo ela foi lá e me corrija aí, o lençol que ela quer esticado, o travesseiro é de uma cor de um lado, a outra, eu sei, sabe, é isso que eu quero. Meus irmãos, agrada-te o Senhor. A gente precisa saber o que agrada o Senhor, irmãos. E onde a gente vai saber? Aqui na palavra. Eu vou agradar e Ele vai me conceder o que for bom para mim, o que está no meu coração. Não é o inverso. Você tem procurado a direção do Senhor para a sua vida? Eu te sugiro nessa manhã, deixe Deus conduzir. E tudo vai fazer, tudo vai dar certo, irmãos. O que dá certo? Dá certo não é minha vontade, não. Semana, acho que era a situação sua, André. Eu estava assim, pensando em umas coisas lá em casa. E eu fiquei pensando com relação às lutas que a gente tem, né? Quando a tia faleceu, a tia Omaia, a gente ficou triste. Ficou triste, uma senhora com 92 anos, que gostava de comer um bom peixe, gostava de comer camarão, ela comia pipoca, a gente até hoje lembra dela assim, né? Fazia uma pipoca, levava no quarto para ela, pipoca, que coisa deliciosa. Aí contava a história da inauguração do Cinema Icaraí, que foi em 1800 e alguma coisa. Ela contava, toda vez que eu levava pipoca, ela disse, pipoquinha, que maravilha. Aí contava a história quando inaugurou o Cinema Icaraí. Que ela tinha um aluno que foi para o cinema no dia da inauguração, levou um frango e jogou na hora que apagou a luz do frango dentro do cinema. Ela contava essas histórias assim. Mas depois a gente ficava dizendo, puxa, já pensou se a tia estivesse aqui agora, com 97 anos de idade, e ela não andasse mais, tivesse dificuldade. Vocês estão entendendo? Porque a vontade de Deus, às vezes, a gente quer a vontade de Deus tudo cor de rosa. E às vezes a vontade de Deus não é a melhor, é assim na minha visão, mas é a melhor, porque é boa, agradável e perfeita. Vamos deixar Deus conduzir as nossas vidas. Meus irmãos, sabe o que eu entendo de Deus? Deus abre as portas para mim e para você. O versículo 10 diz assim: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Quando Deus está à frente, irmãos, as portas se abrem. O anjo ia à frente de Pedro e passaram por todas as portas da prisão até chegar à última, que era reforçadíssima.
E as portas foram abrindo. Portão de ferro se abriu, irmãos, como se fosse automático. Não tem esse portão que você pisca o farol, ele com sensor de farol? Não tem esses dos controles remotos? E talvez hoje tenha até de voz, aplicativo de celular e tantas outras coisas. O portão de ferro, ele se abriu automaticamente, como se fosse um portão eletrônico. E logo a seguir, o anjo levou Pedro a uma rua onde ele já sabia. Quando Deus está à frente da nossa vida, eu entendo assim, as portas se abrem naturalmente. Portas vão se abrindo naturalmente. E se for preciso uma intervenção milagrosa de Deus, as portas, onde não existem portas, elas vão abrir. Se for preciso uma intervenção sobrenatural, eu acredito que Deus vai abrir. Você tem sentido o sobrenatural de Deus na sua vida? Já sentiu? Não precisa dizer assim, seja sério, eu nunca senti sobrenatural de Deus na minha vida. Porque muitos não sentem mesmo, irmãos. Não sentem. Levam uma vida de rotina, mas existe o sobrenatural de Deus. Mas como Pedro, que teve que seguir o caminho sozinho, porque chegou o momento que ele teve que seguir sozinho. Irmãos, muitas vezes é necessário a gente bater em portas. Talvez hoje você precisa bater em alguma porta. Tenha humildade, bata na porta. Porque muitas vezes a gente precisa abrir a porta. O que Jesus diz lá em Mateus 7, versículo 7, irmãos? Vamos ler juntos? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, batei. É verdade, irmãos. Às vezes eu preciso bater, preciso ter humildade, pedir ajuda. Olha, não está dando para mim. Me ajude. A porta que o homem não pode abrir, muitas vezes Deus pode abrir. Eu não estou conseguindo abrir a porta, já tentei de tudo, Senhor, abre essa porta para mim. Mas, irmãos, as portas que são para eu bater, para você bater, Deus não vai abrir. Ela não vai abrir. Se você não bater, Ele não vai abrir. Compete a você e a mim bater, e Ele prometeu, irmãos. Isso é promessa da palavra, que ela se abrirá. Olha o versículo 8. Pois todo o que pede e o que busca, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. É a palavra. Eu pergunto, você tem batido nas portas para se abrirem? Você tem pedido ajuda? Você tem clamado? Você tem pedido amigos? A pessoas que podem te ajudar? Às vezes a gente não quer pedir, irmãos. Sabe por quê? Eu sei. A gente fica com medo de ficar devendo. Eu digo em termos relacionais, humanos. Eu não vou pedir para não ficar devendo. Outro dia eu cheguei com as compras assim, e o carro fica na garagem, tem uma escada para subir, eu levando uns 30 quilos de bolsa aqui no coisa, e eu não pedi o porteiro. Disse, pastor, quer que eu te ajude? Me ajuda. Eu não poderia ter interfonado lá para a portaria, Moisés, você pode me ajudar aqui na garagem a subir a bolsa? Então como que ele vai adivinhar que eu estou precisando, irmãos? Peça, bata. Você tem batido em portas para se abrirem. Deus quer abrir portas para você. Nessa manhã eu quero dizer para você, peça, seja explícito, peça amigos, faça isso, ajuda. Por que é bom estar em grupo, irmãos? Por que nós temos grupos de jovens, temos grupo de adolescentes, nós temos grupos de senhores, a gente pode, ministérios que a gente pode expandir a cada momento, irmão, sabe o quê? Porque são experiências, as pessoas se trancam e não pedem ajuda, não se relacionam, se isolam, sabe? Essa é a tendência. O problema é meu, deixa eu resolver. É como eu for ir ao médico e dizer assim, quanto tempo você sente isso? Quanto tempo você tem essa mancha na pele?
Quanto tempo tem essa verruga aí? Quanto tempo você sente essa gastura? Quanto tempo? Olha, muito tempo. Você se viesse antes, teria jeito. Olha o que você fez agora da sua vida, irmãos. A gente deve pedir, a gente deve clamar. Mas eu quero terminar. Vá para o lugar certo. Versículo 12. É de 1 a 12, não é isso, irmãos? Vá para o lugar certo. Considerando ele a sua situação, resolver ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Pedro, irmãos, agiu de forma natural. De forma natural. Eu estava brincando com Silas Freitas. Não sei onde que eu encontrei, acho que foi no velório da Ângela, no culto fúnebre lá, né, em São Gonçalo. Ô Silas, deixa eu te contar uma história que você não vai imaginar. Em 1983, vem Gustavo com história. Em 1983, 4 de junho de 83, nós casamos. Não era como hoje, irmãos, que um jovem de 18 anos já tem o carro. Muito jovem com 18 anos já ganhou o carro, já está ganhando o carro, já vai dirigir o seu carro. No domingo, dia 5, a gente ia descer, nós tínhamos uma reserva em Friburgo, de um hotel. Voltei com o Manel, Soninha e Amarildo, não sei se a Vivi lembra lá em São Gonçalo. Voltamos de carona. Caroneiro, né, irmãos? Caroneiro não tem escolha. Caroneiro, você pergunta se pode abaixar o vidro, levantar o vidro. Se o cara botar um funk lá daqui que balança o carro, você tem que ficar ali ouvindo, você é carona. Para onde eles me levaram, irmãos? Às 8 horas da manhã, no dia seguinte do casamento. Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo. Quem estava lá? Silas Freitas. E ele cantou aquela música, cantava. E a classe era ali debaixo onde é o prédio hoje. Ali era chamada Terra Prometida. Ali tinha uma terra prometida, que era uma mangueira. Irmãos, cada meio metro tinha gente na escola dominical. Não tinha classe. Hoje a gente tem um prédio com 9 andares, classes amplas, talvez futuramente todas terão ar-condicionado. Ali é o seguinte, na galeria tinha umas 5 ou 6 classes. Vocês já foram no Mercado de São Pedro? Já foram no Mercado de São Pedro? Era tipo o Mercado de São Pedro. E todo mundo se entendia, era uma festa só, irmãos. Só não tinha classe dentro do banheiro. Porque aonde tinha espaço se reunia para estudar a palavra de Deus com alegria. Um calor louco. Se você for ali agora naquela quadra ali, você vai dentro do seu carro, entra dentro do seu carro e tenha coragem de entrar ali para você ver o calor que está dentro daquele carro ali. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Depois até hoje eu rio com Soninha. Que vida, né, amor? A gente foi parar dentro da igreja, irmãos. Porque se eu tivesse como outras pessoas, eu teria parado lá na Viradouro. Mas a gente vai para onde a gente está acostumado a ir. A gente anda com as pessoas que estão acostumadas a ter o mesmo hábito que eu e você. Pedro agiu de forma natural. Ele sentiu-se atraído até o lugar onde estava a igreja. Estava a igreja reunida e orando, irmãos. Eu fiz um comentário no dia do que o primo do Edson estava sendo velado lá no Nicterói. Estava passando um jogo. Eu ainda fiz um comentário na hora que eu tive a palavra. Acho que a pessoa assistindo o jogo a 20 metros de onde estava o velório. E quando a sociedade sofre de insensibilidade, irmãos. A sociedade está sofrendo de um mal chamado insensibilidade. É o meu prazer garantido ou se lasca o outro. É o meu prazer garantido ou se lasca o outro. A ideia não é voltar à época da calça curta, não, irmãos.
Não é isso não. Porque nós não vamos voltar mais aquilo ali. E a gente vai ser chato com os novos. Não vai ter mais aquilo ali. Mas a gente precisa ter consciência, irmão, de ter sensibilidade com a dor do outro. A gente precisa ter sensibilidade com a dor do outro. Respeito. Consideração. E a igreja precisa, sabe, pregar isso, ensinar isso e vivenciar isso. Muitas pessoas fazem campanhas de oração e quando recebe a bênção, não volta até o seu povo, a igreja, nem para agradecer, nem para agradecer. Por isso recebe apenas bênção e não recebe Jesus, o Senhor Jesus. O lugar certo de quem foi abençoado por Deus, sabe onde é, irmãos? Junto com o seu povo. O lugar certo de quem foi abençoado é estar junto com o povo. Assim que Deus responder a sua oração, a minha oração, dê seu testemunho, volte para agradecer. Irmãos, nós temos um grupo de oração, tem 120, nós temos 200 e poucos membros, tem 127 pessoas que estão ali. E às vezes, irmãos, pede oração e não dão a resposta. Avisa, aconteceu, foi respondido, ponto, louvado seja Deus. Volte para agradecer, volte para dar o testemunho. Faça um culto de gratidão. Irmãos, não se faz mais culto de gratidão nos lares, não tem mais, não se faz mais. Tenha mais compromisso. Você foi abençoado? Tenha compromisso com Deus, servindo ao Senhor na sua casa, na casa de Deus. O escritor aos Hebreus diz assim, capítulo 10, versículo 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não querem mais congregar, essa é a nova tendência. Nós vamos ter que ter muita sabedoria, irmãos, para cuidar nesse momento. A liderança das igrejas, muita sabedoria, porque esse projeto era um projeto de avivamento. Os espaços foram adquiridos porque o povo invadia, queria. E nós vamos ter que ter muita percepção de Deus, o que fazer a partir de agora, porque os mais novos não querem assumir isso, e lamentavelmente eles que fizeram, que paguem. Não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem foi, já foi. Irmãos, não duvidem, muitos desses espaços fecharão, ficarão obsoletos, porque novas tendências vieram. Você tem compromisso com a sua igreja? Tem tido compromisso com a sua igreja? O lugar certo para você estar e eu estar é a casa do Senhor, irmãos, com os nossos irmãos. Creia nisso. Deus pode fazer o impossível, irmãos. Eu já fiz a minha parte. Pedro saiu dali pensando que estava sonhando. Eu estou sonhando. Não é verdade. Mas teve certeza que Deus o havia livrado completamente dos interesses de Herodes e da fúria daquele povo. Ele diz assim: agora sei o que Deus fez por mim. Quando chegou à casa onde estavam os irmãos, eles também ficaram assustados, irmãos. Olha o que diz lá, versículo 13, capítulo 12. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, e reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Às vezes somos abençoados, e como diz o salmista no Salmo 126, versículo 1, ficamos com quem sonha. A gente pede, mas não acredita, irmãos. Eu vou confessar, às vezes eu chego num lugar assim, numa UTI, eu olho aquela pessoa assim, está chegando no final. Vou confessar um pecado, tá, irmãos? Vocês confessam pecado?
Vou confessar um. Chego na UTI e digo assim: esse aqui não passa de hoje não. Aí eu falo assim: ó, você vai sair, rapaz, mas aqui tá assim, não sai não. Você passa por isso? Você vai falar assim: você tá bom, irmão, você está ficando com os lábios roxos. Isso aí você mata a pessoa, não é verdade? Mas você vai sair daí. Eu falei: não sai não. Passa 2, 3 dias, 4 dias, a pessoa sai. Aí vem assim: pastor, obrigado pela oração. Eu fico aqui, vergonha. Eu não acreditava nisso. Mas eu não posso falar, né, irmão? Porque pega mal, né? Se o dia que você ficar doente, você fala assim: não, pastor, não precisa vir. Não, mas às vezes eu acredito, irmãos. Mas às vezes também não é aquilo que Deus faz. Porque o que Deus quer fazer são planos de Deus. Irmãos, em situação que não tem nada que possa ser feito, lembre-se que Deus está cuidando da sua vida. Lembre-se, ore incessantemente. Não deixe de orar. Descanse em Deus. O Senhor enviará o seu anjo para lutar por você. Às vezes o que a gente precisa, irmãos, Jesus é Salvador. Ele foi enviado para salvar. Você não é salvador de ninguém, nem da sua própria vida. Que tristeza ver essa semana lá em Pernambuco, no Açude, no interior, 3 irmãos morreram afogados. Um de 9, um de 11, um de 14. Sabe por quê, irmãos? A de 9 entrou, a de 11 quis pular para ajudar, o de 14 foi. E quem não sabe resgatar alguém, não entra. Sabe por quê? Tu vai morrer junto. A pessoa está em pânico, entra um pavor, ele se pega logo você aqui. E se você não tiver preparo, você vai para o fundo, e vai para o fundo mesmo. Às vezes, se forem 2, vão 2, se forem 4, vão 4, se forem 5, vão 5. Eu conheço pessoas que são profissionais do corpo de bombeiro, que foi preparado para salvar. Tem um queridão que eu amo tanto, o Paulo Vitor, ele vai muito lá em casa. Sabe onde que ele treina? Em Taquatiara. Aquelas ondas, ele entra. Ele hoje é um menino que fez academia, estudou no corpo de bombeiro, então é um oficial do corpo de bombeiro. E ele foi preparado, está se especializando em salvamento marítimo. Você não é salvador. Então, se você está passando um sufoco, ore incessantemente e deixe na mão de quem sabe salvar, que veio para nos libertar. Levante-se. Levante-se. Deus vai te libertar de tudo o que te prende. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Senão eu não estaria falando aqui. Vai te guiar, vai te preparar e te guiar, abrindo as portas para você. E depois que isso acontecer, permaneça na casa de Deus, irmãos. Se prepare, permaneça. Sirva o seu próximo. Sirva. Cante louvores em gratidão ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quando eu não posso fazer nada, quando você não pode fazer nada, apenas devemos orar. Aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos poder fazer tudo. Fazer tudo. Você está passando momentos que você já fez o que tem que fazer? Então agora, siga esse roteiro. Se você quiser, eu confesso, eu preparo esses pontos e mando para você. Não um texto, não, prepara os pontos. Siga esse roteiro. Irmãos, quem já comeu bolo de rolo aqui, irmãos? Bolo de rolo? Comeu? Comeu? É um bolo que é feito no Nordeste, especialmente em Pernambuco. Não é rocambole, tá, irmãos? Não é rocambole. Porque você chegar lá e falar que aquilo... Me vê um rocambole, isso aqui não é rocambole. Isso aqui é bolo de rolo. A gente precisa, sim, saber, irmãos. Quando eu não sei, eu entrego na mão de quem sabe. Então, não é uma receita de como fazer, não. Isso aqui não é um mantra, alguma coisa assim. Mas tem muitas coisas que eu já entreguei na mão de Deus, irmãos.
E se eu fosse falar do que eu já entreguei na mão de Deus, e eu estou aqui esperando a resposta do Senhor, às vezes o Senhor diz assim: caramba, você está com um problema às vezes grande para resolver, você dorme. Ah, irmãos, já perdi muito sono. Eu já perdi muito sono. Mas um dia, com o tempo, eu aprendi isso. Descansar naquilo que eu já não posso fazer mais nada, mas fazer tudo o que eu puder antes de parar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os nossos projetos, os nossos sonhos. Domingo que vem nós teremos assembleia regular pela manhã. À noite teremos o musical das crianças. No dia 25 nós não teremos o culto pela manhã, que é um domingo, isso já está definido. Teremos o musical da igreja no culto da noite, que também é domingo. Então vamos estar orando uns pelos outros. Deus nos abençoe ricamente. Você pode se colocar de pé no seu lugar para a gente terminar esse culto cantando. Só lembrar que à noite a gente tem cantina, será vendido um maravilhoso bolinho de aipim. Não sei se tem a imagem aí para botar na tela. Não tem, mas à noite a gente bota na tela. R$8, né, tia Andréia? Bolinho de aipim e coxinha. Então hoje à noite na cantina, ali para a gente ajudar a abençoar o Ministério da Infância. E essa cantina tem sido usada para investir em algumas coisas na igreja. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. E minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Amém. Papai do céu, abençoe minha mãe, meu pai, abençoe as pessoas que estão doentes, pessoas que estão internadas, abençoe todo mundo, abençoe a família de Deus, de todo mundo que está na igreja, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a minha, a sua vida. E à noite a gente tem um encontro aqui para juntos celebrarmos ao Senhor. Uma boa volta para casa.